voltamos ao nosso Tome Ciência, discutindo as novas terapias, discutindo com a Aline Marie Fernandes, lá da UFRJ, Rosália Mendes Otero, também da UFRJ, o Marcelo Moraes, também da UFRJ, e o Bernardo Tura, que é da UERJ e também do Instituto Nacional de Cardiologia, só para diferenciar um pouco. Bem, no início do programa eu falava do enorme grau de expectativa, e nós estamos aqui falando de possibilidades imensas de tratamentos a partir do uso de células-tronco, terapias genéticas. Evidentemente, isso causa uma expectativa e um grau de tensão em quem tem dificuldades de achar que amanhã já pode estar com a sua vida resolvida. Não é verdade. Professora Rosário, é enorme a expectativa. Em 2004, tinha fila de paraplégicos achando que no dia seguinte começava o tratamento. Como é que nós podemos situar para amenizar essa expectativa das pessoas? Vamos tentar fazer até uma tabelinha. O que é que nós já temos de concreto, o que é que ainda falta e qual é a previsão que a gente podia ter de possibilidade real de tratamento? Bem, é muito importante que isso seja muito bem entendido. Qualquer avanço no conhecimento científico, para que ele chegue a se tornar um tratamento para uma doença humana, é um longo caminho. Então, nós temos vários estágios e esses estágios têm que ser seguidos. O Morales até já falava, tratamento é animal, quando ele falava do pulmão. Então, primeiro nós temos que conhecer as células, simplesmente saber o que é uma célula embrionária, o que é uma célula tronco adulta, saber como é que elas funcionam, quais são as propriedades dessas células, se elas são seguras e não são seguras. Depois elas têm que ser testadas num modelo animal de uma doença humana. Então, por exemplo, no meu caso, que é sistema nervoso, num modelo animal de AVC ou de doença de Parkinson, então nós vamos testar a célula embrionária, a célula adulta, para ver se nesses animais elas são seguras, isto é, se elas não causam nenhum problema e se elas são eficazes. E isso já está acontecendo? Isso já está acontecendo. Isso é uma coisa que vem sendo feita na UFRJ, em vários laboratórios no país e no mundo, para várias doenças pulmonares, renais, etc. Então, isso está avançado. E em várias doenças, nós já temos evidências nesses modelos de que há uma eficácia, de que elas melhoram aquela condição daquele animal. Bom, a partir disso, o que se faz? Se escreve um protocolo clínico, isto é, se escreve um protocolo para ser feito com pacientes daquela doença. Esses protocolos... Desculpe, aquelas experiências que Bernardo já falava na área da doença de Chagas. Não, aí é um passo antes. Um passo antes ainda. É um protocolo fase 1. Vocês já estão um Nós passo estamos adiante. na fase 3. Ela está tá. descrevendo uma fase anterior a isso. Que é uma fase... Esses protocolos clínicos, por serem um tratamento novo, eles têm que ser aprovados pelos comitês de ética. Então, o comitê de ética vai verificar se aquilo não vai trazer nenhum problema ético ao paciente, se o paciente não está sendo usado de uma forma errada. Existem convenções internacionais, a Convenção de Helsinki, que o Brasil adota, para ter certeza de que tudo está sendo feito dentro dos padrões éticos. Então, uma vez que os comitês de ética, e no caso das terapias celulares, o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa tem que aprovar esses protocolos, eles se chega até o paciente. E a primeira fase o que é? Simplesmente mostrar que é seguro. Então, se eu aplico célula-tronco de medula óssea num paciente de AVC, eu não estou trazendo nenhum prejuízo, nenhum dano. Aquela célula não piorou a doença daquele paciente. Então, uma vez que isso se mostra nessa fase de segurança, que a gente chama de fase 1, os comitês de ética podem aprovar uma outra fase, que é a fase 2, fase 3, que já que é um essa pouco que já está no coração. Deixa eu pegar aqui um aspecto. Parkinson é muito comentado desde o início. Nós já estamos em que fase? Qual é terrível a gente falar em chutar tempo, porque cria um grau de expectativa. Mas é curto, médio ou longo prazo a possibilidade da gente ter um tratamento previsível? No caso das doenças neurológicas, a única que está já na fase 1, todas as outras estão ainda na fase dos modelos animais, então a única que nós conseguimos chegar até uma fase 1, que é de segurança, é o AVC.
E são pacientes na fase aguda do AVC, nos primeiros 10 dias, porque é isso que nós temos de resultados no modelo animal. Então, no modelo animal, nós mostramos que a célula de medula óssea diminui a sequela daquele AVC naquele animal. Tal como o Bernardo, no caso específico, também já está demonstrado a possibilidade de regeneração, de melhora do funcionamento muscular do coração. Aí a gente tem que tomar cuidado. O que a gente tem documentado é que no modelo animal existe regeneração. Isso a gente viu em coração, o Orales viu em pulmão, Rosália viu em cérebro. Nós estamos buscando isso no ser humano. Observa que quando a gente vai para o ser humano, muda um pouco a nossa preocupação. Eu não estou mais preocupado em ver se vai modificar ou não vai modificar o tecido. Estou preocupado em saber se o paciente vai melhorar ou não. Mas aumenta o cuidado que a gente tem que ter. A falsa esperança, a pressa nessas horas talvez seja mais danoso do que qualquer outra coisa. Mas se você me permite, Pois não? eu acho que é importante concluir que a Rosália disse, tudo isso que a Rosália e o Bernardo disse está ainda fase de experimento, Exatamente. experiência ainda. Nós estamos entendendo como que funciona no ser humano e se isso realmente é eficaz, para depois chegar para toda a população esse tratamento. Então é um caminho longo de experiência em animais, por isso a importância em animais, depois em seres humanos, fase 1, fase 2, fase 3, e só depois disso chega a população. Uma popularização, melhor dizendo. Em grande escala, Não, se torna uma disponível. terapia. Uma E aí terapia. pode ser feita em qualquer hospital, sem necessidade de se solicitar uma aprovação dos comitês. Usando aquele critério ali do transplante cardíaco para cá, tem quanto tempo aí? Transplante cardíaco não chega a 30 anos. 70, 30 e poucos anos. É uma evolução acelerada. E deixa eu pegar a dica de evolução acelerada aqui com a Aline. O câncer, sabemos que é uma evolução acelerada e descoordenada, descompensada de células. O estudo de vocês vê exatamente como é que as células se desenvolvem, como é que a gente pode modificar, direcionar para cá. Ele pode realmente ser útil até para a perspectiva de dizer, poxa, daqui a pouco, claro que daqui a pouco, num tempo maior, nós podemos até pensar em descobrir cura de câncer e causas com o que a gente está aprendendo agora. Bom, então, é importante mencionar que o estudo com células tronco embrionárias, ele é recente. Isso. Né? A primeira célula foi derivada em 1998, embrionária humana. Então, a gente tem aqui 10 anos de estudo com essa célula. Na ciência, esse é um tempo relativamente curto para você ter um entendimento completo do que aquela célula está fazendo. Então, a embrionária, nesse tempo de 10 anos, para a gente é uma ferramenta importantíssima, porque para entender a biologia da célula, como que ela prolifera, os mecanismos que essa célula pode proliferar, inclusive de diferenciar, pode dar bastante base para a gente entender uma célula tumoral. Mas, Aline, com o estudo que vocês fizeram, vocês começam a descobrir cada vez mais novidades no crescimento celular, não é verdade? E até que ponto esses mecanismos não são, digamos, semelhantes ou diferentes ao ponto da gente se aproximar de um conhecimento do porquê que descontrola o crescimento? O porquê que descontrola ainda é uma incógnita muito grande, né? Na realidade, assim, com a embrionária, essas vias que podem levar a esse descontrole ainda não são muito bem estabelecidas. A gente ainda tem que estudar muita coisa, mesmo da proliferação, que no caso do câncer ela resolve proliferar do jeito que ela quer, né? A gente ainda tem que estudar muito as vias que fazem a proliferação da embrionária, mas isso vai ajudar muito a gente entender o que pode levar ao descontrole da célula até parece tumoral. que um dos grandes problemas do desenvolvimento que levantavam aqui é que, no caso da célula vinda do feto, quer dizer, ainda não se controla bem para onde ela vai. Às vezes pode dar um bugzinho e ela fazer um estrago, no caso. Isso, por isso que é a importância, como a Rosália falou, da gente conhecer muito bem como que a gente vai tentar diferenciar de maneira mais homogênea possível. Porque se sobra, por exemplo, não digo uma, mas algumas células com aquela característica de poder virar qualquer coisa, isso pode ser um potencial perigo. Então, a gente tem que entender todos os passos, não só da proliferação, mas da diferenciação, até que a gente
consiga utilizar E dá um essas tempo células. para o problema não se repetir, né? E Que é dá um- exatamente esse período que eles... Gente, realmente não dá para ter uma perspectiva de cura imediata, mas a caminho certamente nós estamos. Aproveitando isso, Morales, o que a gente tem de cura nova nesse sentido? A gente tem até, já fizemos aqui nanotecnologia, que a gente vai por miniaturas, dar remédios celulares. O que você apontaria assim como o futurismo, digamos, nessa área? Sabemos que não é agora, mas para onde nós podemos apontar que vamos? O futuro está sendo apontado nesse momento. Acho que a gente tem o privilégio, como cientistas, de estar participando num momento histórico, que é onde novas tecnologias estão surgindo e muitas. Aqui a gente está discutindo terapia gênica, terapia celular, e agora eu vou falar para você da nanotecnologia. Quer dizer, nós estamos entrando cada vez mais dentro da célula. Então, aquele organismo que a gente estudava, a anatomia, os grandes órgãos, agora a gente está tentando entrar dentro da célula, entender como a célula funciona, para tratar a doença no nível celular. Então, a nanotecnologia nos dá a capacidade de chegar inteligentemente com pequenas partículas, que é 1 bilhão de vezes menor que o metro, chegar até essas células. Por exemplo, o câncer. Então, o grande problema da terapia do câncer, quando é tratado um paciente, é que a droga não só trata o tumor, mas também destrói as células do paciente, que são as células normais, quer dizer, o paciente fica debilitado e pode até morrer. Numa exemplo clássico da quimioterapia que todo mundo sabe como é que é. A quimioterapia. Então, as nanopartículas nos dá a capacidade de fazer partículas pequenas, essas nanopartículas, que têm a capacidade de chegar exclusivamente no tecido tumoral. E ali fazer com que a droga chegue somente dentro dessas partículas, chegue somente no tumor. E ela age especificamente nas células tumorais. Então, isso eu posso fazer de várias formas, existem várias técnicas, colocando anticorpo contra as células tumorais, ou então fazendo esferas que têm alguma coisa magnética, que eu possa colocar somente naquela região do tumor. Então, as bolinhas magnéticas chegam ali na região do tumor e aquela droga que está dentro da nanopartícula vai somente ali naquele tumor e tratar o tumor. Então, isso é um ganho fenomenal para o paciente. E a gente pode dizer, nesse caso, em que estágio estamos? Nós já mais ou menos balanceamos aqui o estágio das terapias celulares. Essas novas de nanotecnologia estão em que estágio? Se a gente fala em nano, eu estou dizendo em pequenas, já está sendo utilizado em pacientes. Já. Então, a gente, não a nanopartícula, 1 bilhão de vezes menor que um metro, mas as partículas pequenas, como drogas inteligentes, já estão sendo utilizadas em pacientes. Então, os estudos dessas nanopartículas vão nos levar a tratamento de doenças específicas, naquele ponto específico daquela célula que está doente. Bem, vamos a um pequeno intervalo outra vez e nós voltamos com o último bloco do nosso debate sobre novas terapias.